Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta transmissão da nossa igreja nesta quarta-feira, 22 de julho de 2020. Bom estarmos juntos em volta da palavra do Senhor, quando vamos ler a palavra, meditar nela, ouvir a voz do Senhor. Que bom que você está com a gente. Eu quero saudar você com a graça e a paz do nosso Deus. Antes de lermos a palavra, eu queria orar com você. Com certeza você tem motivos de agradecimento, tem pedidos a fazer e ao final da ministração nós vamos orar pelos pedidos, pelas necessidades nossas, do nosso povo. Mas agora vamos agradecer a Deus. Eu quero convidar você a se colocar diante do Senhor agora com o coração grato a Ele, porque Ele tem nos dado esses dias. Estamos no meio da semana, que Ele nos conduza bem ao restante dessa semana. Vamos orar assim. Pai querido, chegamos à Tua presença como Teus filhos, naquele caminho aberto por Jesus, que é o próprio caminho, que nos leva ao Senhor. E podemos agora ter livre acesso e conversarmos como um filho fala com seu pai. E eu quero, em nome de Jesus, agradecer esse tempo agora aqui. Agradecer as vidas que estão participando desse momento de culto, de celebração do Teu nome. Que a Tua bênção esteja sobre nós. Pai, queremos ouvir a Tua voz. Pai, queremos ouvir o desejo do Teu coração para o nosso coração. E por isso pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, venha ministrar ao nosso coração nesta hora. Eu oro, agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Às quartas-feiras, quando nos reunimos no templo, era um momento de oração. Orarmos uns pelos outros, uma palavra doutrinária, mas acima de tudo orarmos uns pelos outros. E eu quero, nesta quarta-feira, começar um estudo com você sobre algo que é de suma importância. E parece que não, que é a oração. Oração. Há um cântico bem antigo que eu mesmo costumava cantar, e o título do cântico é Vida Vazia. E o autor do cântico, ele diz que ele tinha uma vida vazia, longe de Deus. Mas hoje ele encontrou a Cristo, ele diz então assim: hoje a vida é nova. Cristo vive em mim. Conto a todos que Jesus guarda até o fim. Se tristezas surgem, tenho a solução. Ler a Bíblia e orar dá paz ao meu coração. Esse cântico sintetiza o cerne da vida cristã. Ler a Bíblia e orar. Num linguajar mais simples, o arroz com o feijão da vida cristã. Ler a Bíblia e orar. E eu quero pensar com você sobre oração. Você já ouviu tantos sermões, mensagens, ministrações, mas o Espírito Santo tem me incomodado e eu queria compartilhar com você. E lembrar a você que a oração é o âmago da comunhão com Deus. E é isso que nós precisamos, comunhão com Deus. Quando nós abrimos o nosso ser, abrimos o nosso coração a Deus. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito em adoração a Deus, em confissão, em ação de graças e súplica. Isso é oração. E quando eu penso em oração, vem logo Jeremias 33:3, que é um texto conhecidíssimo de você. Quando fala de clamar, de suplicar, de orar, de falar com Deus. E aqui Deus fala no capítulo 33:3 de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus dizendo a mim e a você, clama a mim. Lá em Êxodo capítulo 3, 7, Deus falando à nação de Israel diz assim, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor. Quando nós clamamos, Deus ouve. Ele ouviu o clamor daquele povo no Egito e Moisés foi, com o poder de Deus, eles foram libertos da escravidão do Egito. E eu quero pensar com você sobre esse clamor, essa súplica a Deus em oração. Há um hino no cantor cristão, o hino 152, Pastor Divino. E esse hino diz assim, ouve-nos, Pastor Divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho consagrado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição, vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Esse é o nosso desejo. Meu desejo ser um dia voltarmos a nos reunir no templo e clamarmos e adorarmos ao Senhor com toda a nossa voz, ânimo, alegria e celebrarmos Deus. Mas enquanto estamos nesta quarentena, nesse tempo que Deus permite a nós, vamos buscar a sua face. Invoca-me, diz ele, e eu vou responder para você. Eu vou anunciar para você coisas grandes, ocultas, que você não sabe. Esse texto é um texto muito conhecido, em especial esse versículo 3 do capítulo 33. Ele tem um emprego popular assim, mais como uma aplicação do que uma interpretação mesma do texto. Se nós formos interpretar esse texto no contexto dele, é Deus convidando a nação de Judá a aprender os seus segredos quando ela está prestes a ser invadida pela Babilônia. E Deus então vem e fala com aquela nação. E diz que depois ele vai livrar aquela nação. Como livrou? A partir dos versos 15 do capítulo 33, são os versos chamados messiânicos. Abrangem não só a nação de Judá, mas o reino de Deus no mundo. E aqui ele diz coisas ocultas, guardadas nos conselhos de Deus. E Deus ia revelar isso a eles. Obras poderosas que Deus planejava fazer, como fez o grande livramento lá da Babilônia, que no momento não eram conhecidas, mas o texto diz em breve serão conhecidas. Não sabes, mas eu vou anunciar para você. Essa é a interpretação do contexto desse verso 3, do capítulo 33 de Jeremias. Mas a aplicação mais popular, mais simples, que nós costumamos fazer uso desse verso, é simplesmente isso. É um convite à oração. Quando você lê esse texto, ouvir esse texto, esse verso 33 do capítulo 33, é um convite à oração. E este convite nos diz que a oração é capaz de fazer qualquer coisa. Aquele que ora leva a Deus a fazer qualquer coisa, desde que seja a vontade do próprio Deus. Desde que o seu pedido seja de acordo com a vontade soberana de Deus. Não importa se é difícil ou fácil, mas se é dentro da vontade de Deus, Deus vai atender o meu pedido e o seu. Lá em Jeremias, no capítulo 32, 17, ele diz assim: Ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra, pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Outra versão diz: nada é impossível para ti. Jeremias diz: nada é impossível para ti, ó Senhor. E Deus responde no verso 27, eu sou o Senhor,
o Deus de toda a humanidade, há alguma coisa difícil para mim? E Deus diz: nada é impossível para mim. Nada é impossível para mim. E por isso Deus diz para mim e para você: clama a mim. É o momento de orarmos. Esta é a hora da igreja. Este é o tempo que Deus propicia para mim e para você, como crentes em Cristo, de orarmos. Orarmos e orarmos, buscarmos a face do Senhor. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, esta é a hora do povo de Deus. E eu sempre lembrando dos cânticos antigos que cantávamos, e um cântico que me lembrei agora, nessa ministração, é: somos o povo de Deus. Somos um povo especial, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou à sua luz. Somos o povo de Deus, seu sangue nos redimiu e seu Espírito deu para dar-nos poder e levarmos sua glória a cada povo e nação, trazendo-lhes esperança e novas de salvação. E o seu amor nos dá força. Não podemos calar, anunciaremos ao mundo seu amor e verdade. Nós somos o povo de Deus. Este é o tempo do povo de Deus, da igreja. Igreja relevante num momento como esse, num tempo como esse. A igreja fazer diferença. A igreja sou eu e você. Quem é a igreja? A igreja não é o templo. E nós muitas vezes confundimos tanto isso. Vou à igreja, vim da igreja. A igreja não é o templo. A igreja é você. A igreja sou eu. E esse é o tempo que Deus dá para mim. É o tempo que Deus dá para você. Eu sou o Deus do impossível, disse Deus. E quando Jesus fala lá no capítulo 17, verso 20 de Mateus: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Esse é o tempo da igreja. Nada vos será impossível. Precisamos contar ao mundo o poder de Deus, que as promessas dele são verdadeiras e fiéis, e nós podemos experimentar isso. É possível termos os nossos pensamentos purificados, o nosso coração limpo de todo o pecado, e entendermos que nada é impossível para Deus. E se estivermos prontos para isso, vamos fazer uma grande obra, vamos fazer algo importante, relevante, necessário num momento como este pelo qual estamos passando. Nós podemos receber mais de Deus do que aquilo que pensamos ou desejamos, porque Deus é o Deus do impossível. Ele diz: clama a mim e eu vou responder. Clama a mim e eu vou fazer, vou mostrar para você coisas grandes. Jesus disse que ele viria através do Espírito Santo para nos capacitar. E o Espírito Santo está pronto a encher a minha vida e a sua vida. E a pergunta é: quem quer? Você está pronto a ser cheio do Espírito Santo? Quando a Bíblia nos conclama e fala: enchei-vos do Espírito, ou melhor, deixe-se encher do Espírito Santo. E quando nós deixamos o Espírito Santo inundar a nossa vida, quando nós deixamos o Espírito Santo penetrar no âmago do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, o poder de Deus começa a atuar na nossa vida. E nada é impossível. Mas é preciso orar, é preciso clamar. Aí Deus diz: clama a mim,
que eu vou responder para você. O meu desafio nesta noite para você, meu irmão, minha irmã, você que está participando desse momento em volta da palavra, esse é o tempo da igreja orar, orar e orar. Pastor, igreja, sim, somos igreja, mesmo longe um do outro, estamos nas nossas casas, mas somos igreja. Esse é o tempo para você e para mim, de buscarmos a face do Senhor. Como pessoa, como indivíduo, essa é a hora da pessoa, eu e você. Na nossa casa, como família, sim, mas individualmente você e eu buscarmos a face do Senhor. Temos o nosso lugar de oração, o nosso quarto de guerra, como aquele filme fala. Onde é o seu quarto de guerra? Onde é que você ora? Onde você se ajoelha e abre o seu coração para Deus? Este é o momento da igreja. É o momento de Deus para mim e para você. Eu quero contar uma história verdadeira que aconteceu nos Estados Unidos, numa cidade dos Estados Unidos. Conta a história que esta cidade, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, ela enviou um missionário para a África. E ele ficou muitos anos lá na África e não voltava para a sua terra, ele ficou lá 5, 10 anos lá. E na volta, no retorno dele para sua terra, num dos cultos, ele foi dar o seu testemunho. E ele narrou uma história fantástica com olhos cheios de lágrimas, emocionadíssimo. E ele então começa a contar aquela história, o povo na igreja, todos assentados, não havia um barulho, um silêncio, e ele começa então a contar a sua história. Certa vez, quando eu servia lá no pequeno hospital, lá na África, tempos em tempos eu ia lá do hospital, que ficava retirado da cidade, eu ia lá para a cidade, pegar dinheiro no banco, sacar dinheiro no banco, comprar remédios, comprar alimentos, e a viagem era longa. E eu passava uma noite dormindo no meio do caminho, sozinho, mas confiado em Deus. Certa vez eu fui à cidade e quando chego na cidade, eu encontrei 2 homens brigando. E um deles ficou muito ferido, muito machucado. E o nome dele era José. E eu então tratei dos seus ferimentos, tratei das suas feridas, dei remédio para ele, coloquei os medicamentos para ele tomar quando eu fosse embora, de volta para o hospital. Falei do amor de Jesus àquele homem e fui embora. Outra vez, tempos depois, eu volto à cidade e eu encontro, quem que eu encontro? O José. Eu fiz as minhas compras, tirei o meu dinheiro e aconteceu tudo normal. Mas agora eu encontro José ali. E ele vem falar comigo e eu começo a conversar com ele, eu noto nele o semblante diferente. Aquela palavra sobre Jesus entrou no seu coração, ele foi transformado. E ele então vem e começa a abrir o seu coração para mim e ele diz: eu sei que você é um homem de Deus. Agora eu sei. Eu sei que você leva dinheiro quando vem aqui da cidade lá para o hospital. Eu sei que você leva mantimentos, eu sei que você leva remédios. E antes de conhecer a Cristo, eu e 5 amigos planejamos roubar você no caminho. A gente sabia que você ficava no meio do caminho, acampado. E certa vez nós fomos assaltar você. E quando nós chegamos perto do teu acampamento, nós notamos alguns guardas armados. E nós ficamos com medo.
E ele disse: puxa, como é que você estava acompanhado daqueles homens? E aquele missionário diz: não, eu estava sozinho. Não, mas eu e meus 5 amigos, nós vimos você. Nós contemplamos os soldados armados. Nós nos assustamos e vamos embora, não vamos assaltar esse homem, não. Hoje eu sei que o Senhor é pastor e é um homem de Deus. Naquele tempo, não. Ele contando essa história, a igreja ouvia silenciosamente. O pastor ficou perplexo. As palavras do missionário, um jovem que saiu ali da igreja para a missão, fez mover o auditório. Muitos homens chorando durante a fala do missionário. O missionário, o pastor, não entendiam o que estava acontecendo. De repente, um senhor de idade levanta lá no meio do auditório. Levanta a sua mão, fica de pé e pede a palavra. E fez uma pergunta ao missionário. Meu irmão missionário, homem de Deus, você se lembra o dia e a hora quando este senhor José disse que queria assaltar você e havia guardas protegendo? Se lembra do dia e da hora desse acontecimento? Aí o missionário disse: claro que eu lembro. Como poderia esquecer algo tão marcante na minha vida? Eu estava tão feliz, eu cantava ao Senhor. E respondendo ao ancião, falou o dia e o horário, com muita convicção. Aquele velhinho então começa a falar de novo. Todos na igreja ansiosos para ouvir a sua voz. E aquele senhor então diz: na noite deste incidente na África, lá era noite, mas aqui na nossa cidade era dia, era manhã. Eu estava me preparando para praticar o meu esporte, quando o meu coração foi atingido por uma voz do Espírito Santo dizendo: você precisa orar. Você precisa orar. Eu queria e precisava praticar o meu esporte, mas a voz falava mais alto: chame pessoas para orar pelo missionário. Chame pessoas para orar pelo missionário. Eu então telefonei para alguns irmãos da igreja. Pessoalmente chamei outros e nós fomos à igreja e começamos a orar. Algo especial aconteceu. Agora eu quero convidar as pessoas que estiveram lá comigo orando. Quero convidar as pessoas. O José disse que aqueles guardas eram em número de 26 homens que eles contaram. Mas eu quero chamar agora os homens que estiveram orando comigo. Fiquem de pé os homens. E aqueles homens vão ficando em pé um após outro. O pastor da igreja não sabia desse fato. O missionário ficou surpreso quando aquele senhor, com lágrimas nos olhos, começou a contar cada um daqueles homens. 1, 2, 3, 4, 26. Eram exatamente 26 servos do Senhor orando naquele tempo, naquele momento. E Deus manda seus anjos para proteger o missionário. É uma história que pode assustar você, que não é um acontecimento normal, mas é uma história verídica da atuação do poder de Deus através da oração. Quantos livramentos, quantas curas, quantos consolos
as pessoas têm recebido através da minha e da sua oração? Nós não sabemos. Quando a igreja é reunida, quando a família é reunida, quando você sozinho na sua casa, você sozinha ora, a ação de Deus, libertadora, começa a acontecer. E o meu desafio para você hoje à noite, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Vamos orar mais. Vamos orar mais. As leis vão e as leis vêm. Abre a igreja, fecha a igreja. Só pode abrir no domingo, não pode abrir na sexta, pode abrir. E há um desencontro muitas vezes de informações, mas a ideia básica é: fica em casa, para evitar a contaminação. E muitas pessoas me perguntam: pastor, quando vamos voltar para o templo? Quando vamos voltar para o templo? E a minha palavra para você hoje à noite: quando Deus assim o permitir. Mas Ele quer antes que nós voltemos para Ele. Antes de voltarmos para o templo, nós precisamos nos voltar para Deus. Como pessoa, você individualmente, como família, sim, como igreja, sim, como povo de Deus na terra, sim, mas individualmente, cada um de nós, um propósito novo com o Senhor, de voltarmos o nosso coração para Ele. E Ele diz: perdoarei os teus pecados, sararei a tua terra. Se formos a Ele com contrição, coração humilde, contrito diante dEle, Ele vem, nos atende e sara a nossa terra. Dia 22 de maio, não faz tanto tempo, os infectados pelo coronavírus eram 44 aqui em Paranaguá. Hoje já passam de 1.600. A pandemia tem se espalhado. Irmãos nossos têm sido ceifados. Pastores têm sido ceifados pela pandemia. Muitas vezes ficamos preocupados, com certeza, ansiosos, com certeza, mas esse é o tempo que Deus permite para nos voltarmos para Ele e orarmos, orarmos e orarmos. Quando voltarmos aos nossos cultos de oração, precisam ser cultos vibrantes, não aquela meia dúzia de gatos pingados, como se diz, mas a maior celebração, quando juntos como igreja celebramos o nome do Senhor e falamos com Ele. Resultado de uma intimidade em casa, resultado de uma intimidade pessoal, resultado de uma comunhão intensa e firme com o Senhor. Cada um de nós. E aí sim, cheios do Espírito Santo, essa comunhão estreita com o Senhor, vamos nos unir e nos reunir como igreja. E aí vamos celebrar o nome do nosso Senhor. Mas o tempo agora é de muita oração. Ore pelos enfermos. Quantos da nossa igreja têm testado positivo para o Covid-19? Quantas famílias preocupadas? Aqueles que já morreram, irmãos pastores, em hospitais no Paraná, no Brasil. É hora de clamarmos a misericórdia de Deus. Mas para isso temos que colocar o nosso coração puro diante dEle. Se converter dos seus maus caminhos. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Pedir perdão a Deus e voltarmos para Ele com o coração alegre e aberto. Eu tenho dito aqui aquilo que muitos dizem: o retorno da igreja ao templo vai ser um retorno triunfante, porque nós vamos voltar mais achegados ao Senhor.
mais crentes e confiantes no Deus a quem adoramos. E esse é o desafio. Busque ao Senhor em oração. Tenha o seu tempo íntimo de oração. Você e Deus, Deus e você. E Deus vai fazer grandes maravilhas. Você está disposto? Você está disposta? Você quer ser um homem de oração? Você quer ser uma mulher de oração? Você que já ora, quer orar mais? Esse é o desafio para mim, primeiramente. Para mim, primeiramente. Ser alguém que possa orar mais e colocar o mundo, as vidas diante do Senhor. Eu quero orar com você. Antes eu quero dar um tempo para você se colocar diante do Senhor. Quem sabe pedindo perdão. Deus, eu tenho me afastado do Senhor. Quem sabe fazendo um propósito novo. Deus, eu quero me dedicar mais para o Senhor em oração. Mais na tua obra. E Deus vai fazer grandes maravilhas. E Deus vai sarar a nossa terra. É o tempo da igreja. Se o meu povo, o povo de Deus, somos nós. Começa conosco. Coloque-se diante do Senhor em oração. A sua vida. Quem sabe um propósito novo. Quem sabe perdão de pecados. Coloca isso diante do Senhor agora. Pai querido, a Tua palavra vem e nos encontra. E quando olhamos para a Tua palavra, ouvimos a Tua voz, o primeiro sentimento é de pedir perdão por tantas coisas que devíamos ter feito e não fizemos, por coisas erradas que fizemos e não deveríamos ter feito. Ó Deus, oramos agora pela Tua igreja, servos do Senhor, espalhados em Paranaguá, no Brasil, no mundo. Ó Deus, aviva a Tua igreja, começando com cada um de nós. O Teu filho que está participando desse momento, a Tua filha, derrama a unção do Senhor agora sobre a vida deles. Deus, ouve a nossa prece. Sara a nossa cidade, cura aqueles que estão infectados, não permita que outros sejam acometidos dessa doença. Ó Deus, consola os tristes, abatidos pela perda do ente querido. Ó Pai, tira todo o medo, toda a ansiedade e dá-nos da Tua confiança no poder do Deus do impossível. Ó Deus, nós clamamos no nome de Jesus. Sara a nossa cidade, sara a nossa nação, começando com o maior vírus que tem, que é o pecado. Ó Deus, cura as pessoas, através do sangue precioso de Jesus. Que haja arrependimento, vidas colocadas no Teu altar, e assim o Senhor vai poder agir, usando a mim e tantas outras pessoas, cheias do Teu Espírito, clamando, e o Senhor vai ouvir, e o Senhor vai responder, e vai anunciar a cada um de nós coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Nós queremos, Pai, isso, experimentar esta verdade, experimentar e conhecer as coisas grandes, ocultas que não sabemos, mas que o Senhor tem prometido a cada um de nós, como pessoa, como família, como igreja. Ó Deus, faz isso. Ouve a nossa oração. Oramos assim, agradecidos, no nome precioso de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Um bom restante de semana. Nos encontramos no domingo, temos a ministração no domingo pela manhã, também a ministração no domingo à noite. Fale de Jesus.
Passe essa mensagem a tantos que precisam. Este é o tempo da igreja. Esse é o meu tempo e o seu tempo. Vamos aproveitar. Que Deus, assim, nos abençoe.